pastores. Tá? Então eu queria levar vocês lá para João, capítulo 6, versículo 25 e 27. 2 versículos apenas que a gente vai estar lendo. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, e os versículos de 25 até o 27. Até o 27. Tá? Se não apareceu aí, porque você tem que olhar na sua Bíblia. Bom, vamos lá. Então Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E ele fala no 27, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Amém? E o que nós queremos pensar hoje é sobre interesse. Podem sentar-se, por favor. Podem sentar-se. Nós queremos pensar hoje sobre interesse. É uma palavrinha assim meia despretensiosa, acanhada, mas ela tem muito a falar com a gente, como falou comigo, né? Eu queria contar só uma historinha aqui, que tivemos que sair um pouco, fazer uma viagem, semana retrasada. Ficamos fora, e quando foi no domingo a gente voltou e o pastor logo veio e disse, olha, você está na escala. E a gente quer sempre pensar, não pastor, mas já? A gente quer sempre dar o pessoal chama aí um desdobro, né? É mesmo, pastor? Você tem certeza que é eu? Você é. E aí, eu depois fiquei lembrando de uma coisa que, em um outro lugar onde nós servimos a Jesus, e a gente tinha também um discipulado, e um discipulador lá me dizia assim, sabe? A gente tinha uma escala que eu tinha que falar do mesmo assunto 4 semanas, 4 domingos seguidos. Então eu tinha que puxar um assunto nesses 4 domingos sobre determinada atividade na igreja. E ele disse assim, sabe de uma coisa? Quando nós estamos lendo a palavra, falando com Deus, orando, se encontrando com Ele, a gente não tem como deixar de ter assunto. Entendeu? A gente não tem como deixar de ter coisas para compartilhar com outros. Porque Ele está todo o tempo nos abastecendo de coisas. Quando a gente está, né, na palavra de Deus. Então eu disse, não podia fugir, né? Disse, não, pastor, está tudo certo. Nós vamos sim. E até lá, com certeza, vai estar alguma coisa para a gente fazer. Então, e aí foi que eu tive que falar para o pastor, né? Depois dessa comunicação, né? E hoje eu fiquei pensando, né? Que a gente precisa falar de interesse. E a gente vai explorar um pouco esse texto aqui, né? Mas uma pergunta que às vezes eu fico pensando em fazer. Você tem interesse? Você é um interessado em alguma coisa? Claro que sim, né? Se eu não fosse interessado em alguma coisa, né, eu não tinha nenhuma esposa. Porque se você não se interessar, como é que vai ter uma esposa? Como é que vai ter um esposo? E sabe como aconteceu isso? Depois de um almoço, onde eu morava. Minha futura esposa foi lá com a irmã dela, né? E depois desse almoço, num domingo, tudo armado ali, né? Um amigo nosso, que era soldado, que estava, assim, parecido com o Denilson, né? Veio para Belém, servia um tempo e depois ele tinha que sair. Depois desse almoço, ele me pegou e disse assim, Maurício, você já olhou para a Lene? Eu disse, como, rapaz? A Lene não vai ser assim, né? Não é assim. Eu nem penso assim, né?
Aí disse, não, rapaz, olha para a Lene, né? Uma boa pessoa e tudo. Aí ele me deu uma palavra que é interessante. Ele disse, a gente precisa se interessar, basta ter interesse. Você só tem a sua esposa aí porque você se interessou por ela, né? Não foi? Olha o interesse, né? Pô, entendeu? Então, de uma certa forma, todos nós somos pessoas interesseiras. Nós temos que nos interessar por alguma coisa, né? Não é verdade? Olha, os jovens, né, as moças aí que ainda não conseguiram alguém, quem sabe o Denilson que está por aqui, da mesma maneira que o meu amigo soldado lá do exército estava, tem alguma coisa para falar para você. Entenderam? Quem sabe ele não está aqui só para dizer uma palavra para você, olha, tá lá, observe aquela pessoa. Tá bom, mas a gente também tem um exemplo bíblico sobre interesse, né? Eu estava olhando um tempo e eu vi o Davi. Um dia ele foi levar comida para os irmãos num campo de batalha, mandado pelo Jessé, o pai deles. E quando ele chegou lá, ele viu que um filisteu chamado Golias, né, estava desafiando o povo. E todo mundo com medo, né? Porque ele tinha uns 3 metros de altura, mais ou menos. Muito forte, né? E todos os dias ele ia lá e desafiava. Ninguém queria ir lutar contra ele. Mas aí o Davi chegou lá e ele viu aquilo. E ele era um homem que já tinha enfrentado feras, né? E eles achou que Deus podia fazer com que ele vencesse aquele homem. Mas aí a primeira pergunta que ele fez, ele disse, o que é que vai ganhar o homem que vencer esse gigante? O que é que ganha? Né? E o que foi que era o prêmio? Qual era o prêmio? Primeira coisa que falaram para ele, vai casar com a filha do rei. E também os pais não vão pagar mais impostos. E ele realmente venceu o gigante. E qual foi o prêmio? A mulher, né? Esse foi o problema de Davi. Daí para frente ele só quis se interessar quase por mulheres. Olha aí, não estava preparado ainda para aquele prêmio. Dizem que ele era jovem, talvez a idade de muitos dos nossos jovens aqui, que ainda não é para ter as mulheres. Se preparem, né? Então, somos pessoas que têm interesse, que devem ter interesse por alguma coisa. O que você faz hoje? Você só faz porque você se interessou em aprender a fazer. Não é verdade? E o que você vai fazer amanhã, que você quer fazer, você só vai fazer se você se interessar hoje em aprender a fazer. Então, é uma palavrinha que tem muito a ver com a nossa vida. É uma palavra que tem muito a ver com a nossa vida. Por exemplo, eu hoje trabalho com eletricidade. Mas eu só sei trabalhar com eletricidade porque não é que eu queria, eu tinha muito medo de mexer com isso, né? Eu ainda tenho. Todo mundo pensa que eletricista pega choque assim e fica rindo, e gosta. Todo mundo pensa, mas diz assim, mas tu és eletricista. Sim, eu sou igual a você. Agora, lógico que eu aprendi as maneiras, como fazer da maneira correta, né? Entendeu? Então, se você quer fazer alguma coisa mais tarde, você precisa se interessar hoje para saber fazer algum dia, né? E eu sei que muita gente aqui está começando a aprender a fazer, né? Não vamos procurar fazer sem saber da maneira certa. A gente vai errar muito. Tem coisas que não pode tentar fazer se não for da maneira certa. Vai ter muito problema na vida. E às vezes custa até a própria vida, né? Em algum sentido de profissão,
em algumas coisas na vida. A gente precisa se interessar em aprender a fazer do jeito certo. Amém? Pois é. Deixa eu só me posicionar aqui. E a primeira coisa que nós queremos agora voltar para o texto e ver o que é que ele está nos falando. Vamos agora voltar para o texto. Primeiro ponto que eu queria destacar aí é que procuravam Jesus não pelo que ele era, mas pelo que ele podia oferecer, né? Então no 26, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isto aqui, ele às vezes tem que fazer a gente pensar um pouco sobre a gente e o nosso relacionamento com Jesus. Por quê? Que às vezes nós queremos fracassar, né? Por que nós estamos caminhando com Jesus? Você já parou para pensar? Né? Como é a minha vida com Jesus? É da maneira que Ele realmente quer? Né? Então, por exemplo, queria só lembrar uma coisinha antes. Num lugar onde o professor estava ensinando, ele pediu que as pessoas escrevessem ou falassem quem era a pessoa. Por exemplo, eu estou aqui e eu pergunto: quem é você? Quem é você? O que é que você vai falar? Então, nessa pergunta que esse professor fez, a maioria das pessoas falaram: eu sou um político, eu sou um engenheiro, eu sou um doutor, sou vários disso. Só que no final, ele então teve que falar para ele: vocês falaram não quem vocês são, mas o que vocês fazem. Né? E Jesus está aqui falando um pouco com eles, né, sobre isto. Olha só, muitos se relacionam conosco não por quem nós somos, mas pelo que podemos lhe oferecer, seja com nossa profissão, seja com nossas habilidades, mas nem todos desejam se relacionar apenas por quem nós somos. Então Jesus está dizendo isso para eles, né? Vocês estão me procurando não por quem eu sou, mas pelo que eu posso dar para vocês. Né? E olha, tem muita gente indo a lugares, infelizmente, porque esses lugares estão oferecendo apenas a cura, apenas a ter bens materiais. E é o que Jesus está dizendo aqui, que isso não é o mais importante. Nós vamos até chegar mais lá para frente e a gente vai ver o que é mais importante. O texto da leitura de hoje se passa depois de Jesus ele ter multiplicado pães e peixes para alimentar uma multidão. Jesus tinha ido a outra região e a multidão seguiu até que o encontrou. Naquele momento, seus discípulos estavam com ele e o Senhor falava palavras até bem duras. Ele nunca teve que usar palavras assim, mansinhas, né? Disse: não é bem assim. Não, ele falava sempre a verdade. Jesus disse que eles precisavam crer verdadeiramente nele e não apenas segui-lo pelo que ele poderia lhes oferecer. Então, é isso que nós precisamos também pensar, que ele está nos falando, que nós precisamos verdadeiramente crer nele e não apenas segui-lo pelo que ele pode nos dar. Isso é uma consequência. Nosso pastor fala sempre para a gente aqui, né, que as outras coisas vêm, você muitas das vezes nem está esperando, começa a chegar, começa a vir, né? A palavra de Deus diz também que ele sabe
antes mesmo de nós falarmos o que nós estamos precisando, o que nós necessitamos. Então, que tipo de interesse você e eu, nós temos por Jesus? Que tipo de interesse? Pelo que Ele pode nos dar, ou por quem Ele é? Ou você e eu, nós queremos apenas ver os milagres? Você e eu, nós queremos apenas o quê? Só ver os milagres? Estou tentando encontrar aqui umas anotações, mas uma pessoa relatou que ela só ia em uma determinada igreja porque lá Jesus fez muitos milagres na vida dela. Eu não estou querendo dizer aqui que você não deve estar na igreja. Tem que estar na igreja. Mas não pode limitar o poder de Deus a um lugar. Deus não pode ser limitado a um lugar. Deus pode fazer o que Ele quiser em qualquer lugar. Tá? E você não pode limitar apenas Deus ou Jesus ao milagre. Ele fez todos os milagres quando Ele voltou, Ele curou todo mundo. Quando Ele estava na terra, Ele curou todo mundo. Não foi para isso que Ele veio. Então não foi para isso que Ele veio. Então Ele está falando sobre esse tipo de interesse por Ele. Não é certo. E segundo ponto, no segundo ponto, que a gente vai também estar caminhando aí, muitos acreditam em Deus, mas será que realmente o conhecem? Acreditar não é o mesmo que conhecer. Muitos acreditam em Deus, mas será que realmente o conhecem? Pois é, eu acabei de falar um pouco sobre essa pessoa que conheceu ou que só conseguia ver Deus nesse lugar, naquela igreja. Não conseguia ver em outro lugar. E essa pessoa limitava o milagre, o poder de Deus só naquele lugar. E ela não conseguia ver o maior milagre que está bem na nossa frente. E às vezes não conseguimos enxergar. O maior milagre que às vezes está bem à nossa frente e muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Qual é esse milagre? É a mudança de comportamento e de caráter de uma pessoa que é transformada. O melhor milagre na vida de uma pessoa é essa. Não é, irmã Helena? Ela sempre, de vez em quando nós escutamos aqui a paciência dessa mulher com o irmão Fernando. E depois que ele foi transformado, olha aí essa maravilha que é, Bem, tá? Então nós precisamos, ver que o maior milagre na vida das pessoas é a mudança de caráter, é a transformação que essa pessoa tem, Tá? Isso é mais importante do que talvez receber um milagre e depois, toda vez até se afasta de Deus,
não tem um compromisso com Deus. E este milagre, este interesse é que nós precisamos estar assim. A palavra que muitos usam agora é alinhado, né, irmão? Alinhado com Jesus para trabalhar com Ele. Então nós podemos ver nesse relato, observe bem, podemos ver nesse relato da palavra de Deus que 3 grupos de pessoas seguiam Jesus. 3 grupos de pessoas estavam seguindo Jesus, né? Primeiro, aqueles que desejavam apenas, né, o que ele poderia obter, que a pessoa poderia obter, aqueles que desejavam apenas que dele poderia obter, de Jesus, né? Aqueles que seguiam, mas também desejavam apenas aquilo que ele poderia oferecer. Mas havia aqueles que o seguiam não apenas pelo que Jesus poderia fazer por eles, mas porque verdadeiramente o queriam antes daquilo que pudessem lhes dar. Estes criam nele e não tinham interesse somente em seus feitos. Somente em seus feitos. Qual é o grupo que você se encontra hoje? Em que grupo você está desses 3 aqui? Aqueles que estavam querendo Jesus porque poderiam obter alguma coisa? Aqueles que seguiam, mas também desejavam apenas aquilo que ele poderia oferecer? Ou aqueles que o seguiam não apenas pelo que Jesus poderia fazer por eles, mas porque verdadeiramente o queriam antes daquilo que Jesus pudesse lhe dar. Nós precisamos estar encaixados nesse último. Pois é, em qual das categorias nós nos encaixamos? Ou você, né? Esse segundo, porque pessoas queriam estar se relacionando com Deus. Foi por isso que Jesus falou bem sério para ele. E Jesus está aqui falando também e quer saber de nós. Realmente, por que você está me seguindo? Ele falou para eles e queria. E infelizmente ele conhecia a maioria, né? E disse: vocês estão me buscando só por causa da comida. Que tristeza, né? Alguém bater naquele lugar ou entrar aqui só porque está querendo coisas materiais. Né? E nós estamos aqui nesse período em uma época que alguma coisa ou alguma expectativa, algum interesse a gente está tendo, né? Quando chega final de ano, o que é que acontece? Né? Principalmente entre família, né? Mas eu não recebi nada. Estamos chegando no Natal. É difícil alguém não receber alguma coisa. Né? E às vezes a pessoa já fica até na expectativa. Ei, pai, o que é que o senhor vai me dar? Né, irmão? Não tem isso lá mais, não. Já está todo mundo trabalhando, né? Já está dando retorno, né? Eliel, cobrança aí não tem, não. E aí, o que é que vai dar, pai? Nada. E nós estamos nesse período que, poxa, mas me diga uma coisa que você tem aí que você recebeu no Natal desse ano. Então, me mostra uma coisa que você tem, que você recebeu nesse Natal que passou.
Mostra aí. Coisas materiais não tem. As coisas espirituais, sim. Ele está dizendo no 27, que o nosso interesse não tem que ser pelas coisas materiais. Em Jesus Cristo. Ele está dizendo, mas pela comida que não perece. E diz que Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso pão da vida. Você nunca está perdendo tempo quando está fazendo as coisas de Jesus, as coisas de Deus, as coisas do reino. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Vocês precisam se interessar pelas coisas do reino de Deus. Nosso interesse em Jesus tem que ser pelo reino de Deus, né? Jesus não quer apenas lhe dar presentes. Jesus não quer lhe dar presentes. Mas Ele é o nosso presente. Ele é o nosso presente, né? Ele é o nosso maior presente. Eu acho assim um pouco difícil de entender uma coisa que as pessoas falam. Diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu sei que no sentido, quando nós não estivermos mais aqui, fomos arrebatados, sim. Mas aqui, o melhor de Deus é Jesus Cristo. Não existe outra coisa melhor de Deus que não seja Jesus Cristo. Então vamos pensar bem quando a gente fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Já veio. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. E nada, ele diz que nada pode ser mais interessante do que Ele, né, do que as coisas dele. Isso aqui não está dizendo que você não pode fazer uma faculdade, não pode fazer para ter uma profissão, para mais tarde você ter um bom salário. Não é nada disso, né? Mas coloque Jesus sempre na frente. Coloque sempre Jesus na frente de tudo que você vai fazer. Como é que você pode estar certo de que pertence a Cristo? Como você pode estar certo de que pertence a Cristo? Ele deu assim alguns toques de que como nós vamos ser reconhecidos que nós realmente pertencemos a Cristo. E a primeira coisa que ele diz que nós devemos amar uns aos outros, por obediência a Deus, e também servir as pessoas com amor. E servir as pessoas com amor. E queria falar sobre uma coisa, deixa eu só ver aqui se já está aqui. Não, mas eu vou comentar aqui sobre o nosso relacionamento com Jesus. Como é que é a nossa vida se nós temos um relacionamento com Jesus? Isso eu ouvi de um irmão, mas achei interessante, que foi feita pesquisa sobre isso. Que se você tem o hábito, como cristão, de ler a palavra de Deus 3 vezes durante a semana, você tem quase todos os seus problemas resolvidos. Isso é pesquisa, não é invenção minha. Se você tem um relacionamento com Cristo verdadeiro, você não tem doenças mentais, principalmente a depressão. Não vai ter espaço se você está com seu amigo que só está trazendo coisas boas para sua mente. Filipenses mesmo diz isso, né? Que a nossa mente deve estar voltada para coisas boas. Então você não vai estar dando espaço para nada de ruim entrar na sua mente. E essa questão de
amar uns aos outros por obediência a Deus e servir as pessoas com amor. Eu não poderia terminar essa palavra sem contar um testemunho, uma experiência durante esta semana que aconteceu. Temos uma família daqui, né? E a irmã Dora está bem ali, que se batizou ontem. E o pai dela, né, o seu Valdir, eu percebi desde a semana passada que ele não estava vindo. E eu não falei com ela e fui lá na segunda-feira visitá-lo. E ele estava lá na casa dele e ele estava assim adoentado. Acho que uma virose, alguma coisa. E ele estava lá acomodadinho na cama, a esposa dele disse, ele já está dormindo, já está... Tá. Aí eu disse, olha, mas amanhã eu volto aqui, né? Eu tenho compromisso na terça, mas eu vou, já de noite eu vou voltar por aqui. Eu realmente quero saber, né, como é que ele está. E eu fui lá de novo, né, na terça-feira, e ele estava também deitadinho, mas eu fui lá, e ele acordou, e ele não estava bem, pareceu que estava com febre. E eu disse para a irmã, eu disse, não, nós vamos levar ele para algum lugar. Ele precisa de atendimento médico. Né? Não tinha carro, não tinha nada, né? E eu pensei nos outros irmãos. E aí quem estava perto, né? Eu disse, pensei logo no pastor Henrique, né? E ele estava próximo. Ele ia para um lugar e foi, resolveu e disse, olha, daqui a uns minutos eu chego aí. E ele chegou lá. E nós pegamos o seu Valdir, a irmã Dora foi com a gente, pegou os documentos, a gente foi num lugar, né? O médico foram sensacionais. Atenderam, deram prioridade, a gente levou ele lá para dentro, fizeram medicação, passaram para ele, e ele começou a melhorar. Depois de umas coisinhas lá, né, irmão? Aí ele foi melhorando, ficou calmo, sentou lá. Mas sabe que Deus tinha mais coisas ainda para fazer. Uma pessoa, um casal estava ao lado, ele já estava no leito, e um casal estava ao lado, e a senhora estava muito inquieta, assim, sentindo fortes dores. Ela foi para lá sentindo fortes dores. E de repente o irmão Valdir chamou o pastor, né? E a gente estava o tempo todo intercedendo, orando. E ela disse, o senhor é pastor? Vem aqui, eu preciso de oração, preciso. Assim, né? De um jeito assim mesmo. Necessitada mesmo. Eu não consegui, as pessoas não foram em casa para orar, e eu quero oração, e estou me sentindo que eu preciso de oração. E, irmão, não, pois não, aí a gente foi lá, orou. Pensa na satisfação daquela mulher. Pensa na gratidão daquela mulher e daquele casal. E aí teve mais conversa, né? Teve mais conversa com ela e tudo. Mas é assim que acontece, gente. Se a gente não buscar Jesus pelo interesse certo, a gente vai perder essas oportunidades de ver o poder dele. Primeiramente na nossa vida, mas na vida das pessoas. Se a gente não buscar Jesus pelos interesses certos, a gente vai ver muita gente por aí sendo enganada. Porque só vão buscar aquilo que aqueles outros grupos estavam buscando. Coisas materiais. Temos que buscar aquilo que vai dentro da alma, dentro do coração. Sem falsidade, sem mentira. Então, em que grupo você está? Em que grupo nós estamos? Um grupo que verdadeiramente ama Jesus Cristo? Eu vejo aqui que sim. Ontem, depois de toda aquela bênção que aconteceu aqui, tanta gente jovens, fortes, corajosos,
com Jesus Cristo. Muito bom ver isso, muito bom que está sendo visto aqui na igreja. Não só aqui, mas está sendo espalhado para vários lugares do mundo até, né? Missionários, universitários. Graças a Deus, gente, por isso. Que Deus abençoe você a buscar a Ele verdadeiramente, a se interessar por Ele verdadeiramente. Podem levantar-se, por favor. Nos agradecer.